Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Comece a dizer palavras de adoração, palavras de amor. Deixa Ele saber o que te trouxe aqui nessa manhã. Adore de todo o seu coração, com toda a tua força. A Bíblia diz: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Senhor, nessa manhã nós apresentamos nosso coração a Ti e declaramos a nossa total dependência, como nós precisamos da Tua manifestação, como nós esperamos e ansiamos a Tua presença aqui em nosso meio. Enquanto nós Te adoramos, enquanto nós celebramos, opera com cura, opera com libertação, com sinais, com prodígios, com salvação. Ministra em cada coração nessa manhã. Tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade em nosso meio. Fala conosco. E nós queremos Te entregar todo o louvor que é devido ao Teu nome. Tu és santo, não há outro como o Senhor. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Seja exaltado, seja adorado aqui, seja entronizado neste lugar. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Somos tão gratos em estar em Tua casa, em estar em Tua presença, como igreja, como irmãos, como Teus filhos. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Aleluia. Com Tua glória, Senhor. A Tua glória está sobre esse lugar. Vem Espírito de Deus. Vamos adorar o Senhor todos juntos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença levante suas mãos para os céus. Santo Espírito, és bem-vindo
aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Vamos provar da presença do Senhor nessa manhã. Vamos provar. O Senhor preparou um banquete para as nossas vidas. Vamos provar o quão real e contemplar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão e contemplar da tua glória. Vamos declarar mais forte. Vamos provar o quão real é tua presença e contemplar da tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença, contemplar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença e contemplar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, contemplar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, contemplar a tua glória e bondade. Aleluia. Suas vozes. Oh, Senhor, Senhor, Tu és lindo, Senhor. A Tua presença é tão real, é tão apalpável, é tão acessível. O Senhor quer que você venha sentir a presença dEle nessa manhã. O Senhor tem esse acesso. É quão maravilhoso a presença do Espírito. A presença do Espírito é tão real sobre as nossas vidas. É tudo o que temos. Oh Espírito Santo, venha sobre esse lugar.
venha sobre as nossas vidas. Oh, enche-nos de ti. Oh, precisamos de ti, Senhor. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar para o teu prazer, para o teu prazer. E tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar, mover teu coração e mover teu coração e tudo te entregar pro teu prazer, pro teu prazer. E tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno.
Queridos, a mensagem de hoje será uma mensagem de ensino. A mensagem de hoje não é para você ser batizado no Espírito Santo, ainda que isso possa acontecer, Ele está no controle, amém? Será uma palavra de instrução para a igreja. Nós vamos falar sobre a nova aliança. O que é aliança? O que implica fazermos partes de uma aliança? Como eu devo me comportar dentro de uma aliança? É verdade que Deus tem uma aliança comigo? E por que nova aliança? O que aconteceu com a velha aliança? Nós vamos começar olhando o livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31 também. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos nessa manhã mais uma vez, com o nosso coração grato em poder estar à tua presença, em poder ouvir a tua palavra, e nós te pedimos hoje, imprime a tua lei nos nossos corações hoje. Como nós precisamos ouvir a tua voz, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar no mais profundo, Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, todo roubador, caia por terra agora em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo fale conosco, que a tua palavra venha acessar o nosso coração nessa manhã, e como nós precisamos receber da tua palavra, da tua instrução, que é lâmpada para os nossos pés. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus de alianças. Amém? Queridos, e se você é crente, você deve ter percebido que a Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sim ou não? O Antigo Testamento precede a vinda de Jesus, e o Novo Testamento foi escrito após o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E a própria história bíblica possui alguns pilares, alguns fundamentos. Um dos fundamentos do reino de Deus é aliança. Deus é um Deus de aliança. E aliança realmente tem a ver com o caráter de Deus, a aliança tem a ver com o coração de Deus. O Velho Testamento fala da antiga aliança, o Novo Testamento fala da nova aliança, a aliança entre Deus e o seu povo. A antiga aliança como figura das coisas que viriam. A antiga aliança apontando sempre para Jesus, todos os altares, o sistema de sacrifícios, o tabernáculo, o templo, apontava para o futuro, o tempo em que viria um Senhor, em que viria um Salvador, aliás, em que viria o reino, em que viria a vitória completa sobre os inimigos. Mas o que é aliança? No senso comum, aliança significa acordo entre duas pessoas. Amém? É um pacto segundo os termos estabelecidos, um compromisso que duas pessoas fazem entre si, que envolve benefícios e responsabilidades. Então, se Deus tem uma aliança conosco, logo nós precisamos ter uma aliança com Deus. Queridos, sabe por quê? Se nós não temos aliança, Deus será apenas como um caixa 24 horas. Quando eu preciso, eu vou lá. Quando eu acho que não preciso, eu não vou. E nesse sentido, quero fazer aqui uma introdução. A maneira que você investe o seu tempo, a sua agenda, mostra se você tem ou não tem aliança.
O seu comportamento, as suas atitudes, mostra se você tem ou não tem aliança. A maneira que você se relaciona com o seu próximo, a maneira que você investe as suas finanças, como a Adail falou aqui, mostra se você tem ou não tem aliança. E nós precisamos fazer uma oração hoje. Senhor, sonda a minha agenda, sonda os meus compromissos. Se há algo em mim que indica que eu não tenho aliança, eu quero ser conduzido. Foi o que o salmista fez. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. O Senhor está nos chamando nessa manhã para uma renovação de aliança, para renovar os votos dessa aliança. Você pode dizer, eu sirvo a Deus há 20 anos. Pois é, seja humilde o suficiente para dizer, eis-me aqui, Senhor, se precisar, eu me converto de novo. Amém, queridos? Que todas as áreas da minha vida agradem ao Senhor. Eu não entrei ainda na mensagem, o Espírito Santo queria dar essa introdução. O Senhor tem aliança conosco, essa aliança está sendo renovada hoje. Voltando aqui à mensagem, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós nos deparamos com o Criador do Universo, estabelecendo uma aliança com um determinado povo. De forma soberana, Deus resolve fazer uma aliança com os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma observação aqui sobre Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que foi a origem, da nação de Israel. Israel significa príncipe. Jacó estava no momento de aflição e Jacó lutou com o anjo e venceu. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e Jacó, no caso Israel, veio a ser o pai das 12 tribos de Israel. Então Deus escolhe esse povo, não porque era um povo melhor do que os outros, ao contrário, uma nação pequena no meio das potências mundiais, como o Egito, como a Síria. Deus poderia ter escolhido o Egito, mas não, ele escolheu Israel, uma nação nômade, uma nação de agricultores, descendente de um peregrino chamado Abraão, que saiu dos caldeus, desceu até a Palestina, e é com esse povo que Deus resolve fazer uma aliança e abençoar o mundo inteiro. Veja que Deus escolhe quem Ele quer. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para a glória humana. Deus é especialista em escolher os improváveis. Amém? Eu sou um deles. Para que a glória seja do Senhor. Amém? E Deus escolhe o povo de Israel, faz uma aliança com esse povo, e os termos da aliança eram o seguinte: da parte de Deus, Ele prometia ser o Deus daquele povo, proteger, abençoar, fazer prosperar aquele povo, cuidar daquele povo, livrar dos inimigos e dar uma terra para aquele povo. E o mais importante, que estava implícito, daquele povo nasceria aquele que seria o Salvador do mundo. Então, da parte de Deus era proteger, guardar, prosperar aquele povo. E da parte do povo, quais eram os termos da aliança? Em resumo, os 10 mandamentos. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos, amém? Está lá em Êxodo 20. E Deus mandou escrever os mandamentos em tábuas de pedra. E além dos 10 mandamentos, havia uma série de leis civis, religiosas, cerimoniais, bem como o sistema de sacrifícios, principalmente sacrifícios para a expiação dos pecados. E a aliança possuía alguns símbolos importantes. É importante que a aliança tenha um símbolo. Por exemplo, se você é casado, você tem uma aliança na sua mão esquerda. Aonde você chegar, as pessoas vão olhar e vai saber que você tem uma aliança. Amém? Às vezes acontece de você vai tomar banho, tira a aliança, tem gente que faz isso, e aí esquece de colocar e sai de casa sem aliança, né? Que aflição, né? Que você saiu de casa, quando olha, estou sem aliança, aí você tem que voltar para casa procurar, porque esse é um compromisso que eu tenho um símbolo que eu preciso andar com ele. Então, quais eram os símbolos da antiga aliança? O primeiro símbolo era a circuncisão.
todo homem deveria ser circuncidado ao 8º dia. Essa prática começou com Abraão e se tornou obrigatória na lei. Isso apontava para uma obra que Deus queria fazer no coração do homem. Outro símbolo era a Páscoa. Uma vez por ano, eles precisavam separar um cordeiro sem mancha e sem mácula e sacrificar aquele cordeiro e comer em família. Outro símbolo importante era a própria Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira revestida de ouro que ficava no tabernáculo e depois no templo. Lembrando que o tabernáculo, falei aqui recentemente, possuía três ambientes principais, né? O átrio, o santo lugar, o santo dos santos, e a arca ficava no santo dos santos. Dentro da arca ficavam as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos, e mais umas outras coisas também. E acima da arca é onde Deus se manifestava. E o sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Então assim era a antiga aliança, mas já naquela época se percebia uma coisa: embora tenha sido dada por Deus, aquela aliança parecia incompleta, não contemplava tudo que Deus tinha para dar, não era plena, não era final, não era definitiva, mas provisória, temporária, incapaz de prover salvação para o homem. E o principal motivo era a incapacidade do homem de cumprir a sua parte na aliança. Da parte de Deus estava ok, Deus sempre cumpriu sua parte, Deus cuidou, Deus abençoou, Deus proveu, Deus guardou. E da parte do povo era obedecer e guardar a lei. O que aconteceu? O tempo todo o povo estava quebrando os mandamentos, praticando a idolatria, já quebrando o primeiro mandamento. Vez por outra, os homens se voltavam para outros deuses. Em resumo, o homem falhou em guardar os termos da aliança, por mais que ele quisesse ou tentasse, não dava conta. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele descreve um judeu sincero, querendo agradar a Deus, porém vivendo debaixo da aliança antiga. Olha aqui o resultado em Romanos 7. Nós vamos ler aqui um texto longo para a gente poder compreender. Romanos 7, 7. Está aqui na tela. Fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aqui nós já começamos a entender qual é o propósito da lei. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo um preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei bem que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei
de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E agora vem aqui a solução, no 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Então Romanos está mostrando aqui, a carta aos Romanos, mostrando a situação de um homem judeu debaixo da lei. O judeu tinha que guardar a lei, mas ele não conseguia, e isso gerava frustração. Eram muitos mandamentos, muitos preceitos, os quais ele não dava conta. E Paulo descreveu isso muito bem, e isso fala de um clamor por uma nova aliança, onde se pudesse finalmente agradar a Deus. E a resposta está aqui, como nós vimos no final do capítulo 7, começo do capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo, que cumpriu a lei por nós. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui nós vemos o cumprimento de Jeremias 31. O Senhor estabelecendo um novo tempo, uma nova aliança. Nós veremos também em Hebreus 8, quando o autor de Hebreus cita o profeta Jeremias, ainda de forma mais ampliada. Ele fala em Hebreus sobre um sacerdócio superior, Cristo como sumo sacerdote, um tabernáculo superior, que é o céu, uma aliança superior e melhor. Vamos olhar esse texto aqui, Hebreus 8. Ainda que é importante ler o 7 também, mas nós vamos ler aqui somente Hebreus 8, a partir do versículo 7, que diz assim. O primeiro versículo fala, né, sobre a necessidade de uma nova aliança, e a partir do 8 vai repetir o texto de Jeremias. Então vamos lá, Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, aqui Jeremias dizendo: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, olha isso aqui, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém, queridos? A antiga aliança era uma aliança genuína de Deus. Sim, uma aliança de Deus para o povo, mas era insuficiente. Não é que era errada. Romanos 7,12, Paulo fala: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Mas a impressão é que a lei, ela mandava fazer, mas não capacitava o homem para fazer. Seria necessário um outro poder que entrasse no coração do homem para transformá-lo de fato, e que o homem pudesse, enfim, agradar a Deus. Então, o Velho Testamento está o tempo todo deixando claro a necessidade de uma nova aliança. E é interessante que a história de Israel, você que conhece um pouco a palavra, ela é cheia de altos e baixos. Quando o povo obedecia,
Deus abençoava, quando o povo não obedecia, sofria as consequências. Jeremias 31 fala de um período de muito sofrimento na nação de Israel, onde povos mais fortes se levantaram, subjugaram Israel, e o povo é levado cativo, e Deus levanta justamente o profeta Jeremias, que repreende o povo por não cumprir a antiga aliança, e ao mesmo tempo anunciar uma nova aliança. E o que é a nova aliança? Queridos, o primeiro aspecto da nova aliança é que resolveria o problema da desobediência do homem. Então a profecia está dizendo o seguinte: olha, haverá um tempo em que a lei será impressa na mente e no coração de vocês. A minha lei não estará mais em tábuas de pedra, a lei estará dentro de vocês. Aí sim, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, porque a minha palavra vai habitar dentro de vocês. Queridos, vocês estão entendendo até aqui? Amém? Queridos, isso é uma revolução, porque agora a transformação é de dentro para fora. Deus entra no coração e imprime o querer dele. Ele muda os corações de maneira completa. No Velho Testamento era tudo parcial, a obediência era externa. Embora que a lei dizia para amar de todo o coração, isso não entrava no coração do homem, e o homem tentava responder de forma externa, tentando cumprir um monte de leis religiosas e tal. Mas Deus muda a chave e traz a lei para dentro do homem. O versículo 11 fala: e as pessoas poderão dizer, eu conheço a Deus, porque agora a sua lei está dentro de mim. No livro de Gálatas, carta aos Gálatas, diz que a lei é como o aio que conduz a Cristo. O que é aio? Aio era um escravo, tipo de escravo, que levava a criança para a escola. Então a lei é como o escravo que nos leva até a Cristo. Inclusive, esse escravo que levava a criança para a escola, depois que a criança está grande, não precisa mais levar para a escola. Sim ou não? Então é isso que Deus quer fazer em nós, através da lei. Quer nos conduzir a Cristo. E no versículo 12 de Hebreus 8, isso aqui é demais: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, não é que na antiga aliança os pecados não eram perdoados. Eram perdoados. A questão é que todo ano esses pecados eram lembrados. Por quê? Porque todo ano precisava de sacrifício. Uma vez por ano, o sacerdote teria que entrar no Santo dos Santos, levando um cordeiro sem mancha, sem defeito, e derramar o sangue do animal diante da arca de Deus. No ano que vem, a mesma coisa. No outro ano, de novo. Era um tipo de perdão provisório, o tempo todo matando o cordeiro para conseguir o perdão de Deus. E Deus fala: vou parar com esse negócio. Eu vou fazer isso de uma vez por todas. E os pecados, eu não vou mais lembrar deles. Não quero mais ficar lembrando de pecado. Vai ser um sacrifício só, suficiente para toda a eternidade. Queridos, e Deus não lembra mais dos meus e dos seus pecados. E Deus não pede mais sacrifícios. O Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo, nos deu perdão eterno. A carta aos Hebreus foi escrita no seguinte contexto: a perseguição era forte e o povo estava querendo voltar ao judaísmo, deixar a nova aliança e voltar para a antiga aliança. E o autor de Hebreus exorta: vocês não entenderam que a nova aliança profetizada por Jeremias chegou e vocês querem voltar atrás? Sair de Romanos 8 para Romanos 7, lembra a descrição de Paulo? A nova aliança está no coração de vocês, um sacerdócio superior, um tabernáculo superior, uma aliança superior por meio do sangue de Cristo. E partindo aqui para o encerramento, a aliança atual, queridos, não está restrita à nação de Israel. Falei para vocês que Deus fez uma aliança com aquele povo,
Agora, o Israel de Deus, ele é espiritual. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e como Salvador se torna povo de Deus. Eu e você somos o Israel de Deus, e todas as promessas que Ele tem estão sobre as nossas vidas. A promessa de um Salvador, a promessa de um reino, a promessa de consolo na hora da angústia, a promessa de livrar dos inimigos, promessa de proteção, de provisão abundante, não apenas externamente, mas espiritualmente. Amém? E quanto aos símbolos da nova aliança, a nova aliança também tem símbolos. O primeiro símbolo da nova aliança é o batismo. Amém? Nós teremos batismo aqui na igreja em breve. O batismo representa a nova vida em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o batismo, ele é público, né? Para que todos saibam da aliança que você está tendo ali com o Senhor. E o segundo símbolo é a ceia, a própria ceia do Senhor que nós teremos aqui hoje. E a ceia do Senhor como um memorial, onde nós olhamos para o passado e lembramos o sacrifício de Jesus e olhamos para o futuro, porque um dia Ele voltará. Amém? E a ceia proclama a nova aliança, aliança no sangue de Jesus. E para encerrar, tem algo especial aqui de Deus. Falei para vocês no início que a aliança é um acordo que envolve dois lados, amém? Aí você pode perguntar, e qual é a minha responsabilidade na nova aliança? O que Deus pede de mim? A mesma coisa que Ele pedia na velha aliança: obedecer os termos da aliança. A diferença, queridos, aqui está a grande revelação. A diferença é que na nova aliança, Jesus cumpriu a lei por nós. Amém? Mas e qual a minha parte na história? Eu quero entender. Qual o meu comportamento na aliança? Eu não preciso observar os mandamentos? Eu posso quebrar os mandamentos? Aqui está o ponto, queridos. No Velho Testamento, eu precisava guardar os mandamentos para fazer parte da aliança. No Novo Testamento, porque eu já sou parte da aliança, eu vou querer guardar os mandamentos, amém? Glória a Deus. Eu sou tão grato a Deus que eu vou adorá-lo de todo o coração. Eu sou tão grato a Deus que eu vou me santificar. Eu não vou mais mentir, não vou roubar, não vou adulterar, porque a lei de Deus agora opera dentro de mim. Amém, queridos? E uma pequena exortação agora do Senhor. Se você tem prazer em quebrar os mandamentos, queridos, os mandamentos do Senhor não estão dentro de você. Agora, se a palavra habita em você, você vai dizer como o salmista: eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu sirvo a Deus agora por amor e não por medo. Amém? Olha que mudança tremenda. Por isso que a antiga aliança se torna obsoleta. Importante dizer mais uma coisa, queridos: Jesus não revogou a lei. Pelo contrário, Ele cumpriu a lei e Ele ampliou a lei. Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então Ele aumentou o padrão. E esse padrão está dentro de nós. Ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Agora, se qualquer um de vocês se irá sem motivo contra alguém, estará sujeito ao julgamento. Então o padrão foi elevado, mas a novidade é que a lei, é que os mandamentos estão dentro de nós e Ele nos capacita para isso. Amém, queridos? E como que eu posso fazer parte da aliança com Deus? Será que o fato de eu ser criado na igreja é suficiente?
não é suficiente. A aliança do meu pai não vale. Eu preciso dizer: Senhor, eis aqui o meu coração. Escreve nele a sua lei. Para fazer parte da aliança, não é só frequentar os cultos, frequentar a igreja, frequentar a célula, conhecer a Bíblia. Para fazer parte da aliança, todo homem precisa tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, e assim ter a lei impressa no coração, que nós chamamos de novo nascimento, de conversão. E eu digo aos jovens, existem alguns jovens que demoram de tomar essa decisão. Mais para frente, eu vou empurrar com a barriga. Não faça isso. Tome uma decisão o quanto antes de fazer parte da aliança. E fazer parte desse povo. Da Paz Santana, não, do povo de Deus, do Israel de Deus. O povo que se arrependeu dos seus pecados e tem prazer em fazer parte dessa aliança. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Nós vamos participar da ceia com esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. O Senhor tem uma aliança, eu tenho uma aliança, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma herança. Quero ministrar algo aqui, finalmente, para os nossos corações. Você só consegue ter o direito ao testamento, no caso de uma herança, se alguém morrer. Seu parente milionário não falecer, você não tem herança. Mas sabe o que Jesus fez, queridos? Ele morreu para que nós pudéssemos colocar a mão no testamento. E ele surpreendeu o inimigo ao não ficar preso na morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos não só herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo. E Deus firmou uma aliança conosco através do sangue de Jesus. E Jesus cumpriu toda a aliança. E quando eu um dia chegar nos portões celestiais e o anjo perguntar: por que você está aqui? Você vai falar: porque eu sou da igreja Paz Santana? Não é essa a resposta, queridos. É porque Jesus pagou o preço por mim e Ele fez uma aliança com mim firmada no seu próprio sangue. Jesus cumpriu por mim. Pode olhar na minha ficha, está tudo perdoado. Não o que eu mereço, mas Ele pagou o preço e fez uma aliança comigo. Amém? Deus de aliança, Deus de promessas. Você pode sair do seu lugar de forma organizada para tomar aqui os elementos. Pai, eu abençoo aqui os elementos da ceia, o pão e o cálice. Somos tão gratos por essa aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor é um Deus que nos ama. Nós somos tão falhos, mas o Senhor, mesmo assim, nos amou de tal maneira. E o Senhor Jesus levou todos os nossos pecados. E o Senhor não se lembra mais de nenhum deles. E tem nos capacitado para guardar os mandamentos, para guardar os termos da aliança. Nós abençoamos aqui esses elementos, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia. Quem pode participar da ceia? Isso aqui é muito importante. Todos aqueles que estão em comunhão com Deus e em comunhão com o corpo de Cristo podem participar da ceia, mas não sem antes examinar a si mesmo, como diz a palavra. Antes de participar da ceia, o homem deve examinar a si mesmo
Se você tem alguma coisa que você quer entregar para o Senhor, alguma coisa contra alguém, procure a pessoa. Se a pessoa não está aqui, faça a sua oração diante de Deus. Mas tome a ceia. Não deixe de participar desse momento memorial, onde nós celebramos a nova aliança no sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos tomar o cálice e nós vamos cantar esse refrão. Que você possa receber essa convicção no seu coração que Deus tem uma aliança e que você tem uma aliança com o Senhor. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pela tua graça que nos alcançou, que proporcionou uma nova aliança, a qual a sua própria lei veio habitar dentro de nós, seus mandamentos estão dentro de nós. E hoje, mais uma vez, nós firmamos esse compromisso com o Senhor, de cumprir os termos da aliança, porque o Senhor é fiel. Que nós sejamos fiéis contigo. O Espírito Santo nos capacita todos os dias a corresponder com o coração do Pai. Nós nos deleitamos porque nós não merecemos. O Senhor nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, Nós te louvamos, Pai, porque nós podemos dizer que nós temos a tua lei, nós temos os mandamentos dentro de nós, nós temos a palavra dentro de nós, e as tuas promessas, todas as promessas que há em Deus, encontram em Jesus o sim e o amém. Nós temos promessa de uma vida abundante, nós temos promessa de um reino, nós temos promessa de vitória completa sobre os inimigos. Nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Continua falando conosco durante a semana sobre esta aliança, essa aliança que vem do Senhor para conosco. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Nos abençoe, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.
Amém. Glória a Deus.